Eu sou o mastro da bandeira da revolução, os restos do cavalo de Napoleão. Eu sou a brasa que matou Joana d'Arc, as 5 balas de John Lennon, rally cidadão, o lixo humano, escória da sociedade. Sou o que come que eu deixo de comer. Nasci do limbo e bailei pra essa cidade. Sou quem dá vida aos monstros que eu quero ter. Você vai lembrar quando eu te olhar lá de cima. Vai reconhecer e vai respeitar minhas cinzas. Você vai lembrar quando eu te olhar lá de cima. Vai reconhecer e vai respeitar minhas cinzas. Eu sou aquilo em que ninguém mais acredita. Eu sou a puta, sou a santa e a banida. Sou a bravura e os surtos de Anitta Garibaldi. Bandeira baixa ou bandeira que agita. Sou como rua, beco podre da cidade. Eu sou os filhos mal paridos da nação. Sou a coragem até no grito de um covarde. O que não basta não se entende, eu sou um furacão. Você vai lembrar quando eu te olhar lá de cima. Vai reconhecer e vai respeitar minhas cinzas. Você vai lembrar quando eu te olhar lá de cima. Vai reconhecer e vai respeitar minhas cinzas. Oi, Antônia. Oi, cheguei! Demora, hein? Nossa, Luísa, sua avó. Vem falar oi pra ela. Tem que dar um abraço na avó. Oi, posso cumprimentar? Pode. Só você que me trouxe aqui. Tá bom, dona Antônia. Deixa que eu ajudo. Luísa, vem falar com sua avó. Vem aqui. Oi, vó. Oi. Dá um abraço com gosto. Amanhã não tá trabalhando hoje? Não, hoje não. Ela semana que vem ela vai no zoológico comigo e com a Luísa. Ela falou. E depois vai... Também hoje, meu cabelo como que tá? Também. Tá, nossa, e se eu vou aparecer assim? Mãe, a gente é assim, vai. Na sua hora de entrevista, a senhora faz com calma. Aí vai falar, nossa, que terceira idade, mas esculachada. E eu preparei até uma base pra senhora. Pois é, e eu tô... Quando eu era criança, o cabelo não era crespo, era cabelo ruim. Então era isso que fala. E isso eu acho que era um peso grande, né? Então a coisa de ter cabelo ruim era muito pesado. Então, e aí eu sofria mesmo sem gostar, mas por conta de aparência. Eu fazia a Maria Chiquinha e o Luiz falava assim, olha, a menina tá com o olho esticado. Sabe? Mas aí depois olha que... o olho dessa menina, como que ficava assim. Então, mas isso quando era criança, e aí quando eu nunca tive cabelo comprido, o cabelo era sempre curto, porque como era crespo, então não podia deixar o cabelo comprido. Quando eu fiquei adolescente, eu alisava. Parei de alisar meu cabelo quando a minha filha já tava, sei lá, com uns 8 anos de idade, porque ela ficava pedindo pra alisar o dela, alisar o dela, alisar o dela. E eu precisava que ela experimentasse o cabelo dela. Que depois que quando ela quisesse ter essa tomada de decisão de fazer um alisamento, não fosse para ser aceita como eu fiz, para que ela não sofresse como eu sofri, de gastar o que eu não tinha para fazer isso.
Tanto que agora com a Luísa eu tenho esses cuidados, assim, nem para ficar forçando ela a ter esse ou aquele cabelo, mas para tentar estimular de que o cabelo dela é legal. E se ela quiser ter cabelo comprido, crespo e grandão, vai ter. Mas se ela quiser também cortar tudo e raspar, na hora de desembaraçar ela reclama e tal. Mas aí eu falo para ela, quer raspar? Quero. Falei, então quando a gente for, a gente vai cortar esse cabelo e vai raspar. Pode fazer. Só que aí quando vai, ela não quer cortar. Então ela quer ter o cabelo maior, que dá mais trabalho. Mas hoje tem mais cremes, hoje tem cabeleireiros especializados nisso e tem fotos assim, então para ela eu consigo mostrar fotos de pessoas que são bonitas, né, mas que também são consideradas bonitas. Muitas meninas novinhas, bonitinhas, de 20 anos, vai lá fazer silicone, eu vi passar na televisão que morrem na cirurgia ou coloca as coisas errado. Eu falei, tá bom, e cada um do seu jeito, esse é o meu jeito. O meu jeito, a minha amiga fala assim, então que você tem de seio, eu tenho de bunda. A Cida, eu falo assim, Cida, você carrega a sua bunda. Mesmo que eu carrego o meu seio. A gente precisa se observar e uma falar para a outra disso, isso é muito importante. Que a gente se observe, se fale que é importante se observar. Eu vou me tocar mais, eu vou me enxugar de forma diferente. Eu vou tocar meu seio, eu vou tocar minha vulva, eu vou tocar minha bunda, eu vou me sentir. Esse olhar, né? O que é esse olhar? E aí ele tá aqui, ele tá acontecendo, né? E você precisa prestar atenção em tudo que tá acontecendo, né? O seu corpo é o caminho para você saber a resposta para as coisas. Mas eu me lembro, muito novinha, tipo 7, 8 anos, de me masturbar e não saber nem que era uma masturbação, não saber sobre sexo ainda, mas me senti muito culpada. Depois de me masturbar, rezar, pedir perdão. Olha que coisa louca, eu não era católica. Então era uma coisa que estava no meu inconsciente, a gente não ia na igreja, sabe? Eu nem sabia rezar direito, eu rezava mais ou menos, mas era um perdão católico que eu pedia. Assim, com certeza estava no meu inconsciente, né? Agora imagina, né? Mulher já tem uma autoculpa gigante, tudo ela já se culpa. E quando ela quer ter relação e ela não consegue ter com prazer, isso daí desencadeia um monte de alteração psicológica, né? Que piora o quadro que ela já tem. Quantos séculos a mulher ficou sendo estuprada, né? Por homens que não permitiam que ela sentisse prazer, porque a mulher, a esposa, não podia, né? Sentir prazer, era um buraco na camisola, vocês sabem disso, né? É um buraco na camisola e transava assim, tinha um monte de filho. Olha que coisa terrível. E a gente carrega tudo no nosso inconsciente, né? Pensa que foi fácil para mim? Para mim foi muito difícil. Primeiro, fui catequista, eu tive uma questão com a religiosidade fortíssima, né? Como que, de repente, eu nem andava sem amarrar alguma coisa na minha cintura. Imagina que eu ia pra praia, eu passava vergonha. Porque eu ia até a beira do mar com a canga, eu sentava, soltava a canga e entrava no mar. E foi com muita ajuda das minhas amigas, todas as minhas amigas cis, todas as mulheres falando, não, vai, deixa de ser louca, vai, tira essa roupa agora, vai, coloca o maiô agora, vai. E foi eu vendo essas minhas amigas e olhando pro corpo delas, todas tinham corpos diferentes. Uma era mais baixinha, outra era mais gordinha, outra era mais altinha, outra tinha a voz mais grossa, a outra tinha um peitão, a outra tinha um peitinho, a outra tinha pelo no rosto, a outra também não tinha nenhum pelo. Então foi muito importante, sabe? Os pelos, que era uma coisa que eu sempre lutei, que eu nunca gostei de depilação e pra mim era essencial ter os meus pelos e por muito tempo eu fui condenada por isso, porque não era comum. Só que eu acho que a gente, mulher, tem que se esforçar mais para não ser de determinado jeito. Eu acho que os homens conseguem mais, apesar de também serem pressionados, eles têm mais abertura para não ser deste ou daquele jeito. Nós não, né? Uma coisa que eu acho que pra gente é muito forte é essa coisa da aparência. E o meu corpo nunca foi esteticamente aceitável, né? Assim, aquela estética da beleza e tal, né? Então eu sempre procurei trabalhar isso. E alguém me questionou, disse, mas
para você posar de modelo vivo, você tem que ter uma beleza grega. E eu disse, a beleza latino-americana é o que a gente mais precisa olhar e observar. E a gente está desenhando para fazer para desenvolver uma observação para isso. A gente precisa disso. Precisa, essa mulher latina, ela precisa estar em evidência, sabe? Eu acho que foi um pouco de incômodo que eu tinha com a questão dos padrões, dos pelos, e o fato de eu ter trabalhado muito com o corpo fez eu ir para esse lugar da nudez. A gente tá aqui e a gente não foi moldado num molde que é igual, entendeu? É muito pouco a população que tem corpo de capa de revista. É uma coisa que as pessoas acham que é a coisa mais normal do mundo, mas não é. A porcentagem de gente que é assim é muito pouca. A gente tem uma diversidade incrível de corpos, de pessoas de tamanhos diferentes. Corpos negros, mulheres, gordos. Aí comigo ainda brinco que tem um plus que é ser nordestina. Então, enfim, a gente acha que todas essas questões, de certa forma, já são atos de resistência. Você se relacionar com uma pessoa gorda que foge ao padrão daquele corpo, que é um corpo contido estético, e, enfim, um corpo que te traz alguma sensação, não só no sentido carnal, mas no sentido afetivo, de ser uma pessoa negra diante de tudo que a gente já sabe das questões raciais no Brasil, e de serem duas mulheres. Então a gente acha que o nosso afeto em específico, ele é uma resistência. Eu acho que isso é muito forte. É a mulher magra, né? Então, assim, eu tenho amigas que sofrem muito com isso porque não conseguem ter um peso. Por exemplo, eu sempre fui magra. Eu nunca fiz dieta porque, assim, eu como. Então, eu tenho a facilidade de ter ficado magra. Mas a minha irmã não. A Norma tem uma outra estrutura, então ela sofre com isso, com essa coisa de estar sempre de dieta, porque tem que ficar bem, porque ganha muito peso. E o cabelo eu acho que é muito forte, né? Porque E isso faz diferença quando você está no grupo, porque assim, se você tem as meninas com cabelo longo, com cabelo comprido, só na fase adulta é que eu acho que isso deu uma melhorada. E aí eu consegui ir me colocando também, porque quando eu era adolescente eu achava que assim, só as meninas de cabelo liso é que arrumavam namorada, que os meninos só gostavam de cabelo liso. Eu, por ser trans, eu tenho que forçar um estereótipo feminino ainda maior do que uma mulher cis tem que performar, entendeu? Tem que performar uma feminilidade muito maior para ser aceita. Eu fui coroinha de igreja. Aí que achavam que eu ia ser padre. Imagina, se encontrou. Encontrou nada, que na minha época, coroinha de igreja, usava aquelas batas brancas de renda. Eu achava que aquilo no meu imaginário era uma forma feminina minha de estar em sociedade. Porque eu estava dentro de uma igreja, com aquilo que para mim era um vestido chiquérrimo, branco de renda. Eu sofro menos porque eu sou feminina. E a gente ainda está numa sociedade onde ser mulher é ser feminina. Então, querendo ou não, a Tarsila tem cabelo curto, não performa a feminilidade. Então, eu acho que ela sofre mais, tem mais olhares tortos, porque ela tem um cabelo curto, ela não anda com saia. E a sociedade hoje, ela gosta disso, né? É que nem a outra ridícula lá, né? Menino veste azul, menina veste rosa. Ah, vá se catar. Tá nessa ainda? Só que ela fala isso vestida de azul. Então que diabo que você é, trem? Ela fala uma coisa dessa vestida de azul. Falei, oi, você é o quê então, demônio? Ué, não se tocou da besteira que falou? A gente ainda não evoluiu a ponto de ser normal uma pessoa não querer andar feminina. E eu acho também que hoje, com todo o movimento queer, essas coisas assim, a Tarsila como mulher negra e sapatão é vista hoje como um homem trans. Então esse é um outro preconceito e um anulamento da mulher lésbica na sociedade. Tá, eu vou botar um vestido, eu vou fazer uma maquiagem, vou pintar minha unha, mas não é só isso, sabe? Eu não vivo de performar feminilidade
24 horas por dia. Ninguém tem que fazer isso. Nenhum homem tem que performar 24 horas masculinidade. Eu tinha no meu carro, roupas femininas, perucas, maquiagem, salto alto e tal, não sei o quê. Então eu saía de casa, rapazinho. Aí fora eu me paramentava toda. Quando eu voltava em casa eu já tinha que estar sem nada daquilo. Aí eu comecei a ver aonde que eu era eu realmente. Quando eu estava fora de casa, com um salto alto, uma saia, um vestido, uma maquiagem, ali era eu. Quando eu tinha que tirar tudo aquilo ali, porque aí eu tinha que ir para casa representar um papel, ali eu me travestia daquilo que eu não era. Tem essa passagem do rap também, que as mulheres, para ser aceita por muito tempo, a gente se travestia, assim, de homem. Literalmente. A gente não podia, não, chegar... Se eu chegasse assim, vadia, piranha, puta... Era nessas palavras, tá? Não pode ir de regata. A professora diz que não pode por causa dos meninos. Só que aí os meninos podem ficar sem camisa. E a gente nem de regata pode ficar. Então é uma coisa muito injusta. E se a gente usa... Que a gente tava falando, desculpa te cortar. A gente tava falando, se uma menina usa um short curto, ela vai ser julgada. Eu sempre fui grandona, assim, e então eu passo por isso desde que eu sou muito criança, de estar passando na rua e os homens assoviarem pra mim, os homens falarem as coisas pra mim, e isso é muito, muito foda, sabe? Ter que passar por isso todos os dias, não poder usar certas roupas, porque pode ser que um homem faça alguma coisa pra mim. Não tinha que ser assim. Eu posso usar a roupa que eu quiser, não tinha que ser desse jeito. O despertar disso foi na faculdade. Tanto que só lá é que eu percebi que quando eu era adolescente e trabalhava, tinha a questão do preconceito, né? Tinha a coisa do assédio, as meninas. Só lá que eu acho que eu reconheci isso. E até por conta disso é que eu tenho tanto cuidado com a influência e do que eu passo para a Luísa. Tive minha filha com 18 anos, 18 para 19 anos. Tive ela em novembro, fevereiro eu fiz 19 anos. E assim, eu vivi tanta coisa, tantos abusos por parte dos homens que me cercavam, tantas coisas que a gente vai entender depois que a gente tá maiorzinha. Sabe, tem uma música que fala, né, os psiu que eu não sabia, sabe? Que a gente não tem a menor ideia enquanto a gente é criança. Aquele negócio de senta no colinho do tio, sabe? Tantas coisas e assim... Vamos fazer uma listinha. Ônibus, quantas vezes, sei lá, já fui assediada no ônibus, nem sei dizer. Fui no shopping com meu pai e lá a gente tava... Eu fui no Poupa Tempo e saindo do Poupa... Eu tava de macacão, um macacão mais curtinho assim na altura do joelho e o macacão do lado tem a cavinha assim. E eu tava... O meu pai tava um pouco à frente, eu tava um pouco atrás. E aí o meu sapato desamarrou e eu abaixei pra amarrar. Aí no que eu abaixei, veio um cara, parou do meu lado e começou a olhar dentro do meu macacão. E aí o meu pai, na hora assim, como meu pai tava à frente, ele não viu que eu tinha parado. E quando ele virou, ele viu que o cara tava nitidamente olhando dentro do meu macacão. E aí ele foi e conversou com o cara, falou, ela é uma criança. Eu era criança, tinha 10 anos. Ela tem 10 anos de idade, ela é uma criança. E ela tem que aprender a sentar, ela tem que aprender a arrumar a blusinha dela, entendeu? Porque senão desce muito, aparece um pedacinho do peitinho. E aí, não, aí chama atenção. É muito foda, a gente já viveu situações assim. Do cara casado, o cara com a mulher aqui do lado. E eu passar com ela e o cara virar assim e eu começar a falar uma par pra ele. Minha filha, calma mãe, eu não calma nada. A mulher dele tem que saber. E às vezes sabe, isso que é o pior, né? Às vezes sabe, isso dói demais, é muito triste. Pra manter o relacionamento heteronormativo, né? Enfim, não pode separar, né, diz a lenda. Tipo, então, assim, quando o caso vai pra mídia, né, como foi aí algumas vezes, o pessoal fala, nossa, é que antes não tinha isso, agora a mulherada fica... É porque nunca ninguém abria a boca, né? Era normal. Hoje em dia as coisas não ficam mais ocultas. A gente tá vendo as manas explanando os caras mesmo, tá ligado? Pô, eu sou do rap. O cara lá, sei lá de que gênero,
fez sei lá eu o quê. Eu não vou saber, mas aí a mina foi lá e postou no Facebook, a outra compartilhou, aí você que é minha amiga compartilhou, eu vou ver, eu já sei que aquele cara é um canalha. Mas a gente sempre encontra uns indivíduos como estes. Tem um caso, por exemplo, que estávamos conversando e era próximo de fim de ano, como agora. E ele falou, agora nas férias você vai engravidar. Isso foi antes de eu engravidar. Aí eu falei, não, por quê? Aí ele, não, porque agora você não vai ter como falar que você tá com dor de cabeça. Então, piadas racistas, piadas machistas, piadas preconceituosas. E agora todos estão corrigindo isso, sabe? Então, piada é uma coisa muito vigiada, assim. Tem sempre alguém, opa, é maravilhoso. Então, uma frase, a gente corrigir frases feitas, né? Que podem levar ao machismo, né? A diminuição da mulher, né? Porque o cara, ele tem a liberdade de falar o que ele quiser, né? Dentro daquela batalha. Então ele vai falar como eu já estive presente e já presenciei, falar do peito, falar do não sei o quê, do cabelo, que a menina transa ou no dialeto, né? Gosta de dar pra todo mundo, dá pra mãe, blá, 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 sabe assim? Umas coisas bem assim, falar da mãe, da pessoa, falar... Então, a ideia da nossa batalha foi o quê? As primeiras edições a gente fez só com mulheres, pra gente formar essas minas, tá ligado? Trazer uma... aberta ao público em geral. Então, os caras colavam, mas eles não podiam rimar. E aí, a partir das próximas edições, a gente começou a deixar os caras batalharem. Porque a ideia era formar as minas que estavam no palco, mas formar o público também. Porque o que a gente sentia muito colando nas batalhas, que o público aplaudia quando falavam essas coisas, essas asneiras. Sabe? E aí, de repente, o rimador que fazia esse tipo de ofensa, ele ganhava a batalha. Tá entendendo? Então a gente falava, então não é só uma conscientização do cara, é uma conscientização do público que tá batendo palma pro cara. Porque o público tá incentivando o cara a continuar, dizendo pra ele que ele foi legal, que é isso mesmo, que ele tem que continuar falando. Então essa foi a ideia, a gente formar as minas que estavam no palco, mas também trazer essa formação de público, fazer essa formação de público. E foi incrível, porque daí, tipo assim, já no começo a gente falava, assim, sempre quem eram os mestres de cerimônia já falava, olha, não pode rolar, né, machismo, gordofobia, todas essas questões de preconceito, não pode rolar e se rolar vai ser desclassificado. Tem toda uma onda agora da gente falar sobre o que acontece, né? Como eu disse, essa coisa de falar, sou uma mulher latina, tenho descendência indígena e africana, e que mulher é essa que eu sou, né? E aí você escuta as pessoas falando, nossa, mas você é mãe, né? Você tem 2 filhos e você tá fazendo isso, mas não é mais igual era nos anos 80, né? Que a gente tinha só a visão da mulata do pornô chanchada, quando rolava isso, e eu não gosto dessa palavra, sabe? E eu tenho que lutar por esse corpo. Não me chame de mulata.
minha sogra muito boa, era loira, do olho azul, mas muito boazinha, me tratava muito bem. Meu sogro português, né, que nasceu em Portugal, e a minha sogra falou assim, não tem problema não, pode fazer a comidinha para ele, leva. Eu daí primeiro fazia comida para minha sogra, daí depois eu ia cuidar da minha casa. Primeiro eu limpava a casa dela, depois... E a minha cunhada, única, 7 irmãos, né, só ela, 6 homens, só ela de mulher, foi criada muito mimada. Daí ela ficava me chamando de negra, desfazia de mim, só que a minha sogra falava, não ligue, não faça conta que ela é assim mesmo. A culpa é minha, porque eu mimei muito ela e tal. Eu ficava com aquele negócio, daí eu arrumei um emprego, depois que as crianças cresceram, coloquei as crianças na creche e fui trabalhar. Mas até no trabalho, né, a gente vê que a mulher sempre ela tem um salário menor que o do homem, essa desvalorização social, né? E sempre a mulher é aquela que trabalha muito mais que o homem, porque ela tem 300, vamos dizer assim, 300 atividades em casa, ela toma conta dos filhos, ela faz comida, ela cuida da casa, ela trabalha fora, trabalha na rua, porque hoje tem que trabalhar. Então, ele que trabalha, por exemplo, ele trabalha só lá na firma dele, pronto, chega em casa, ele quer roupa lavada, casa comida, não quer nem saber que a mulher tem tantas atividades. Só que existe um problema que eu enxergo, que a casa caiu por causa disso. Que a mulher era o esteio. Ela mantinha a casa com carinho, com amor, com educação, o marido provinha. Hoje a gente não sabe quem que provém e quem que administra e quem é que ganha. Ah, então você é que mantém tudo em casa. Você é que tem o salário, você é que paga todas as contas. Eu falei, não, eu só tenho um formato diferente de trabalho, mas lá em casa a gente divide tudo. Porque ela imaginou que o fato do meu marido ter vindo comigo era eu que estava mantendo ele, que não, ele tem as alternativas dele, ele faz outro tipo de trabalho, né? Porque aí é que voltou essa coisa da estranheza, porque ela me perguntou exatamente isso, mas como é que vocês fizeram? Eu falei, teve a proposta de trabalho, eu conversei em casa e a gente achou que era melhor vir para cá. E o planejamento que a gente fez era isso, assim, mudar agora para o meu trabalho, para eu ficar mais feliz profissionalmente, porque aí eu acho mais interessante esse movimento, né, do trabalho. O tempo que eu estou com eles, eu acho que tem melhor qualidade, porque aí eu não estou mal-humorada, eu não estou chateada, eu estou cansada fisicamente, mas eu não estou desmotivada. Então, quando eu estou com eles, é muito bom. É um tempo mais curto, mas eu acho que a qualidade é muito boa. E está dando certo. Eu acho que o questionamento é mais de fora, não de dentro de casa. Eu fiquei 3 meses na Europa agora, e foi para fazer um trabalho de performance. E eu deixei os meus filhos aqui super bem, assim. Mas as pessoas me escreviam constantemente para me falar se eles estavam bem. Como se eu estivesse sendo relapsa, só porque eu estava ficando 3 meses fora e trabalhando. Então, eu já acho um absurdo alguém achar que... Porque diariamente isso não acontece. E as pessoas, elas te abordam dessa forma. E aí, eu acho que se eu não fosse mulher, isso não aconteceria comigo. Se eu fosse pai de alguém e viajasse por 3 meses a trabalho, ninguém ia me perguntar se os meus filhos estavam comendo, se eles estavam bem ou passando frio. Eu sei que o que eu estou fazendo é para o bem dele. Eu gosto do que eu faço, eu gosto de trabalhar, gosto dessa minha independência financeira, independência de vida. E isso é bom para ele, porque eu vou mostrar para ele, ensinar para ele, e além das palavras, até o meu exemplo. De uma mulher que tem o filho, tem a família, ama a família acima de tudo, a minha prioridade sempre vai ser a minha família, mas para o sustento da minha família, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer coisas para que eu me sinta bem. Porque por muito tempo foi dito para nós que não, né? Que a gente não conseguia, que a gente não podia. Né? E agora é a hora da gente realmente, eu não diria nem inverter os papéis, mas trazer a realidade dos papéis fundamentais, que é esse. Qualquer um pode fazer aquilo que quiser. Quando criança, a gente é muito influenciado e até que ela desperte, né, para isso por ela mesma, ela vai contar com as referências que ela tiver em casa e ao redor dela. Então eu fico muito atenta em relação a isso, para que ela tenha referências positivas e que ela saiba que isso existe para exatamente ela ter força para superar isso.
Mas não é fácil, porque eu sei o tanto de coisa que ela ainda vai passar. Isso que é o mais duro. Porque eu sei que não é até aqui. Porque agora ela vai pro mercado de trabalho. Agora ela vai sair pro mundão. Porque enquanto eu pude botar na minha bolha ali, filha, sai aqui no bairro, não vai pra lá não. Onde você vai? Com quem que você vai? Baile, eu ir junto, não sei o quê. Mas e agora, a partir de agora? A gente trabalhava como estagiário num banco e entregava documentos. E eu sempre ia, entregava o documento no prédio, ela também sempre ia entregar o documento. Um dia eu fui com ela entregar os documentos. E aí ela entrou e ela foi direto pro elevador da frente. E aí eu falei assim para ela, não, é o outro elevador, que era um dos fundos por onde eu sempre entrava. Aí ela falou assim para mim, não, é esse, eu sempre entro por aqui. E depois de muitos anos, porque nem no dia eu não percebi, depois de muitos anos relembrando dessa história, é que eu fiquei pensando, porque assim, olha, eu era menina como ela, a gente tinha a mesma idade e a gente vinha do mesmo trabalho. Por que que eu ia pelo elevador dos fundos e ela entrava pelo elevador da frente? Por toda a minha vida eu não me identifiquei como mulher negra, eu nunca me coloquei como uma mulher negra, porque eu achava que não era legal ser uma mulher negra. Né? Porque eu sou filha de um pai negro, que era um pai alcoólatra, ausente, que batia na minha mãe, e uma mãe branca. E aí a sociedade inteira me dizia que ser preta é ruim, o que eu via dentro de casa era um pai negro que batia numa mãe branca. Então eu não queria ser negra, eu não queria parecer com esse pai negro, né? De maneira nenhuma. E quando alguém me chamava de pretinha, de negrinha, cara, o negócio era feio. Teve uma situação de uma criança que chamava ela de neguinha e eu fui falar e aí eles disseram, mas é coisa de criança. Não é coisa de criança porque eu entendo que uma criança nessa idade, né, tão pequena, de 5 anos, se refere ao outro, mas de uma forma negativa, né, ele não estava brincando com ela de negrinha, ele estava querendo ofendê-la, chamando de negrinha. Então eu entendo que é porque o adulto está falando isso, os pais falam disso e eu tive que tratar isso na escola. Né? Outra coisa que eu tive que tratar é de diferenciar as brincadeiras de meninos e meninas. Tem que começar pela educação infantil, e ela é uma educação muito sexista ainda, dessa separação, sabe? Teve até uma amiga que falou assim, nossa, você tá questionando essa coisa de boneca, de panelinha, você vai ver quando começar você vai ver que os meninos sempre ficam um pouco mais afastados, eles ficam sempre um pouco mais sujos, eles não têm tanta esse olhar da professora quanto a menina tem, né? Porque a tia, ela faz trança na menina, a menina ela vai pra escola toda bonitinha e sai toda muito bonita. E os meninos estão meio que jogados lá com o nariz sujo. E isso eu presenciei mesmo. E é assim mesmo, sabe? Isso é a construção que foi colocada. Que a menina, ela tem que ser mais comportada. Imagina que a menina vai ficar com o cabelo todo espantado, vamos fazer uma trança, vamos fazer um coque, vamos amarrar. E isso, se você for ver, parece que não é nada, mas é uma construção. É uma construção que a menina tem que estar impecável. E o menino, não, o menino pode estar sujo. Ele não precisa tomar banho exatamente. Ele é menino, afinal ele é menino, né? O homem tem que ser machão, tem que aguentar dor, né? Que se o homem se emocionar, é mariquinha, é viadinho. Ele não pode se emocionar, ele não tem o direito. Muitas mulheres que levantam bandeira feminista, mas que em casa ainda criou filhos de forma machista, sabe? Porque isso aí veio lá de trás pra nós, entendeu? São muitas coisas que foram injetadas na nossa cabeça e a gente reproduz. A maioria, assim, fala, nossa, é menino, menino é mais fácil. Aí eu fico sempre me questionando, mais fácil como? Construir nesse padrão que a gente já conhece, né? Nessa construção totalmente machista, deve ser fácil mesmo, porque para mim é um desafio muito grande eu criar um menino totalmente livre, né, desses padrões machistas e criar que ele é um ser humano e que ele tem sentimentos e que ele sim pode chorar e que ele sim pode brincar de boneca e que ele sim pode usar rosa e tá tudo bem. Precisa todos os dias estar dizendo pra gente quem eu sou. Não, isso é legal. Eu falo com a imagem em frente ao espelho, às vezes eu tô sozinha assim, eu converso muito sozinha, pareço uma louca na rua. E aí tipo, o que você tá fazendo? O que você falou? Oi? Sabe, será que é isso mesmo? Porque aí eu fui falar disso e fui reclamar. Eu falei, nossa, gente, hoje em dia ainda, no Brasil, olha, minha filha não pode jogar futebol lá com os meninos porque
diz que separa, os meninos jogam futebol e ela joga nos cantinhos, né, que eles faziam cantos de coisas, então tinha um canto que eram as casinhas e tal. Aí ele falou assim, mas eu acho que isso inclusive é um cuidado, né, porque tem a diferença, os meninos são mais brutos, tem a questão física. Eu falei, nós estamos falando de criança de 5 anos, criança de 5 anos, menino ou menina é do mesmo tamanho. Né? Se estivesse falando, né, de adultos esportistas, aí tudo bem. Olha, eu acho que a fragilidade feminina está na cabeça dos homens. Porque todas as mulheres que eu conheço são muito fortes. Começa muito dentro da nossa casa, do que os nossos irmãos podem e o que a gente não pode fazer. E vai gerando aquela bola de neve e você fica, nossa, eu sou mulher, será que eu posso fazer isso mesmo? Foi muito sutil isso. Eu não aprendi a dirigir, nem jogar truco, nem entrava dentro do bar, que era da nossa rua. E agora nas eleições, por exemplo, um primo falou pra mim, nossa, mas você sempre com essa questão de gênero, né, dando prioridade pra isso. E aí eu falei pra ele, mas isso é o essencial, é a luta de todo dia. E aí eu acho que a principal diferença pra mim é esse acesso mesmo. Porque eu aprendi a abordar, eu fazia balé, eu tinha que ter uma postura, eu tinha que sentar direito de uma forma específica, de um jeito específico. Eu tinha que aceitar algumas ajudas, tipo, com 15 anos você vai arrumar um trabalho, as pessoas falam, nossa, mas bota essa roupa, não aquela, porque você precisa aparecer dessa forma, se você for recepcionista, você tem que estar de vestido, sabe? Usa uma saia. Eu nunca consegui uma vaga num cursinho, por exemplo, por eu ser mulher. Se vocês observarem, na maioria, os professores são homens. E aí, na educação infantil, tem que ser mulher, porque a mulher ela tem toda aquela delicadeza com criança. E tá, e depois? Eu tinha que mostrar mais habilidade do que os homens, eu tinha que mostrar mais competência do que os homens. A gente até, pra você ver como o negócio é tão sério mesmo, que até a gente fica assim, quando os caras chegam e falam, nossa, pô, eu gosto pra caramba do seu som, pá, quero comprar o CD e tal, a gente tem uma aceitação. Mas ainda assim a gente fica, nossa, que legal, né? Até da coisa de quando vai elogiar. Né? Então, sim, nossa, a Carla é super firme, ela tem uma postura tão boa quanto a dos homens, né? Ou, ela decidiu aquilo ali de uma forma, parecia até o homem trabalhando. A gente fica vivendo na sombra dos caras, porque por mais que eu fale assim, pô, sabe, que nem eu vejo às vezes meu CD feminista, mas o cara produziu, o outro fez o beat, o outro fez não sei o quê. Eu tô falando do rap porque é o meu universo, mas isso é no âmbito geral. Tá entendendo? Sim. E você pagou pra fazer. Aí tem uns caras que ainda vira, tava conversando esse capretário ontem em casa, e fala assim, nossa, mas eu dei maior força. Quando eu peguei meu primeiro cargo de chefia, de comentários de que era porque eu tinha caso com o chefe, ou porque eu tinha caso com o diretor, né? Ou de que todas as mulheres que tinham uma encarregatura tinham conseguido porque sempre tinham caso com os homens que eram chefes, que eram superiores. Sei lá, muito do mansplaining, né? Eu já passei muito disso no serviço, inclusive. De alguém só botar credibilidade no que eu tô falando ou tentar ali, de certa forma, deslegitimar todo o meu discurso porque eu sou mulher. Então, se vem um cara e ele fala o que eu falei, mas com uma mínima palavra de diferença, aí o cara já olha diferente e fala, putz, é isso mesmo. Tá. Mais triste, chama os caras lá de fora, foda, pá, paga uma bilheteria foda pro cara e dá uma água pras meninas no camarim, quando dá água. Aí, por que muitas vezes eu não sou chamada pra cantar? Não sou mesmo, também não tô nem aí. Porque eu vou lá e faço os eventos, e eu canto nos eventos que eu faço, não tem problema. Mas por quê? Porque a gente vai lá e fala pras meninas, não faz isso não. Não faz isso não, que você foge o seu rolê e o nosso. Sabe por quê? Nós estamos lutando aqui pra você ter um cachê digno. Sabe? Pra você ter pelo menos uma ajuda de custo. Você precisa comer, você precisa comprar seu pão. Sabe? Você precisa pagar sua passagem. Você tá pagando pra cantar, velho. Você tá entendendo? Você tá pagando pra lotar a casa pros outros. Pra não ter mérito nenhum nisso. Faz isso não. Os caras, nossa, aquelas meninas tá conspirando. Tô conspirando mesmo. Tô conspirando mesmo porque eu não vou deixar as minhas passar por isso mais.
quando eu acho que as mulheres ocupam todos os lugares, isso fica mais firme e abre espaço para outras também, né? Talvez há um tempo atrás, assim, se não tivesse outras diretoras, eu não tivesse conseguido, ia ter um maior questionamento, né, para colocar, mas quando isso vai abrindo, hoje é muito comum as mulheres serem diretoras, né, nesse meu trabalho, e eu observo isso fora também. Em vários locais eu percebo que isso é muito mais comum, coisa que há tempo atrás não era. Uma vez uma mina perguntou assim pra mim, nossa, Meire, mas por que será que os caras não chamam nós pra fazer as turnê, pra fazer os bagulho, né, pra tal? Eu falei, mas menina, você acha que como é que vai chamar? Como é que eles vão pegar as meninas no camarim? Com nós lá? As adolescentes? As coisas? Você acha que nós vamos tolerar um negócio desse? Trair a mulher, fazer sei lá o quê? A menos que ele viva um relacionamento aberto, mas se não vive, não sou eu que vou passar pano, entendeu? Porque eu não passo. Entendeu? Ai, não conta não, não conta o caramba. Você quer, eu vou ligar agora. Não conta o caramba, entendeu? Tem essa, sabe? É a tal da sororidade que a gente estava falando. Entendeu? Porque o cara larga a mina em casa, com o filho, cuidando. Ela que lava a roupa dele, ela que faz não sei o que faz a marmita, que faz blá blá blá, que cuida da criança. Depois ele fala que ele cresceu sozinho na vida. Um homem que chamava a gente para conversar e para explicar o que era do trabalho, e aí assim ele pagava almoço pra gente, ele às vezes depois que saía lanche, ele ficava pegando na mão da gente e tal. Eu não me tocava disso, mas hoje eu percebo que era assédio, porque depois eu fiquei sabendo que ele saía com uma das meninas, né, de lá. Ele era mais velho, mas que ele saía com uma das meninas. Tinha uma história de que ele pagava a faculdade de uma outra. Eu quero que amanhã, as minas que tá chegando agora, elas não dependam de cara nenhum. Sabe? Que a gente possa fazer, que eu possa fazer. Quando eu não tiver mais fôlego pra cantar, que eu esteja lá, ó, no computador, sei lá, fazendo os beats, fazendo os negócios, entendeu? Gravando as minas, não sei, fazendo guia. Falei, vou arrumar alguma coisa para me fazer. Entrei na escola, na 5ª série, que eu só tinha o primário. Entrei na Áurea Cantinho, fiz até a 8ª série. E depois fui para o João Cursino, fiz até o 3º colegial. Daí uma amiga minha falou, vamos para a faculdade da terceira idade. Cheguei na faculdade da terceira idade, fiz a faculdade da terceira idade. Depois, quando foi em 2012, que meu marido ficou doente, caiu, quebrou o fêmur, daí eu parei com tudo, fiquei cuidando dele 1 ano, que ele ficou na cama, eu na fralda e eu que fazia tudo. É foda, né, velho? É muito foda, mas é muito legal por outro lado. Sério. Eu adoro, principalmente na parte vitoriosa, né? Tipo, eu sempre falo pra Ana que, embora eu tenha algumas questões em relação à minha vida profissional, porque acho que todo mundo tem seus conflitos, enfim, todas as suas questões, suas incertezas. Todas as vezes que eu lembro da minha trajetória acadêmica em específico, de ter sido a primeira neta negra a ter adentrado uma universidade pública e federal na graduação, de ter saído da minha cidade para fazer graduação e depois ter mudado de estado para fazer mestrado também em outra universidade pública federal. E todo esse apanhado de conhecimento teórico, acadêmico, de vida, e que eu trago tudo isso hoje, putz, é muito foda ser mulher. E isso, querendo ou não, me dá um status justamente porque eu sou mulher. Porque se a gente pega as estatísticas, quantas mulheres negras existem na academia e que fizeram universidade pública e que depois adentraram numa pós-graduação pública, enfim. Infelizmente são poucas mulheres, sabe? Aí quando eu lembro de todo esse resgate acadêmico, eu falo, é muito foda ser mulher nesse sentido, sabe? Infelizmente, uma posição de destaque, né? Tipo, não era pra ser assim. Era, enfim, se nós tivéssemos acesso à educação de qualidade pública, se todos tivessem acesso, mais meninas como eu poderiam estar nesse mesmo patamar. Mas, infelizmente, não. Então, pra mim, isso é muito foda, sabe?
Alô, alô, responde. Responde com toda sinceridade. Alô, alô. Responde. Se gostas mesmo de mim de verdade. Aí é o perigo, hein? Eu acredito muito no amor verdadeiro. E eu acho que o amor verdadeiro, na hora que ele acabar, vai aparecer outro, entendeu? Tipo assim, a gente não pode se amarrar muito nisso e deixar de cumprir o nosso papel nessa terra. Seguir os caminhos dele e nem perceber que está escrava daquilo e que está abandonando a própria vida para servir a esse homem. Eu tenho que cozinhar. Então eu cozinho, mas o que eu gosto não, entendeu? Mas seu marido não cozinha? Aí ele não gosta de cozinhar. Meu marido também foi criado desde pequeno por mão dos outros, também ficou sem pai, sem mãe, desde pequenininho por mão dos outros, né? Foi sofrido na mão das cunhadas também, né? Meu irmão. Então ele foi igualzinho eu, mesma coisa de mim. Foi criado passando fome, andar de carro, não tinha sapato. Foi a mesma coisa de mim. A mesma visão dele é a minha. E a mulher acha que simplesmente o cara tem questões da infância dele. No meu caso foi isso, né? Ele tinha vários problemas de infância e eu, né, até certo ponto, eu tinha aquela coisa de compreender, sabe? Ah, o cara é assim, porque, nossa, coitado, aconteceu isso e aquilo, deixa eu cuidar, ajudar. E nisso, né, ele começou a me dominar demais, a querer dominar o que eu pensava, o que eu sentia, o que eu tinha que fazer, e até que eu explodi, né? Me senti extremamente sufocada, de ele me fazer, de fazer com que eu me sentisse culpada por tudo que acontecia. É um leque de questionamento que você se faz pra você mesmo, assim. A gente precisa se posicionar. Não quero. Não aceito. Fui eu que separei dele e eu briguei com ele feio, porque ele é português, ele é muito possessivo. Você é minha, você vai fazer aquilo que eu quero e ninguém tem nada a ver com isso e você vai fazer aquilo que eu quero. E eu fui trabalhar de teimosa, porque eu falei pra ele, eu vou trabalhar, você tá desempregado e eu vou trabalhar. Quando eu comecei a me libertar, ele falou que eu tinha, como é que ele falava? Você não era assim quando eu casei com você. É cultural, você vê que não é de agora, essa questão de que o homem é o machão, ele tem o direito sobre o corpo da mulher, então ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer. Ah, mas você tem namorado? Porque se tiver namorado, eu quero que ele me desculpe. Tipo... Você é propriedade de alguém pra eu poder dar em cima de você? Sim. Tipo, mano... Não é isso, né? Um namoro independente. Quero trocar uma ideia, beleza, vou trocar uma ideia. Não quero. Acabou. E é uma coisa que só acontece porque a gente é mulher. E homem só respeita homem, né? Mulher... Eles colocam a gente em objeto e a gente acaba meio que aceitando sem ver e a gente se coloca nesse objeto. Tipo, estou aqui para agradar machos. Minha roupa tá legal? Minha roupa tá mais bonita que a dela porque daí eu chamo mais atenção? Mano, é horrível. Porque a gente só quer sair. A gente só quer, tipo, curtir. Quando que nós saímos pra ficar atrás dos caras, nós tá cagando pra eles. Essa é a verdade, tá ligado? E aí os caras ainda acham que nós tá saindo na noite pra poder pegar homem. Que preguiça. Sabe? Então, tchau pra vocês. Vou sair com as minhas amigas, com as minhas irmãs que me fortalecem, entendeu? Isso que é o foda, tipo, ser mulher, a gente tem que pensar em cada detalhe desde o começo, assim, da roupa, tanto porque senão o cara vai olhar demais. E o homem tem essa coisa de sensualizar o corpo da mulher, de olhar a mulher como um objeto que ele tem o direito de fazer o que ele quiser, e não tem. A mulher não é esse objeto que o homem acha que é. Não é. Então, muitas mulheres demoram para perceber isso, ou acham que isso vai mudar em algum momento. Eu passei por um período longo assim. Não, vai mudar. Com meu amor, eu vou conseguir fazer com que isso mude e tal. Muitas mulheres que, assim, têm uma situação violenta, mas em seguida se relaciona com outra pessoa que também é violenta. Ela tá nessa situação de tão humilhada que ela foi, de tão ignorada, de tão repreendida, entendeu? De tão negligenciada em todos os aspectos, que ela não sabe mais o que é certo e o que é errado. O que ela conhece é aquilo. Não é só relacionamento heteronormativo. Relacionamento LGBT, entendeu? Tem menina que sabe respeitar, mas tem menina que também... eu acho que não é uma questão de gênero, é muito uma questão de senso. Se você não tem o senso, você... sabe, você vai ser um babaca independente da genitália que você tem ou não. Não dá pra ser também uma coisa totalmente agressiva
sabe? Porque senão você cria uma resistência. Aí a pessoa ela não quer nem te ouvir, ela faz assim, ó. Não quero saber. Porque você vai, entendeu? Com muita, sabe? Com muita força. Então eu acho que é uma coisa que é um espaço, é um passo de formiga. Então, é claro que você pode estar com uma pessoa que ainda tem um resquício do machismo, que está dentro de todos nós, né? E você conseguir, junto com essa pessoa, essa liberação, essa compreensão de que, meu, não é por aí, tá lá dentro. A gente entende na cabeça, mas ainda tá tendo um comportamento machista. Então, meu, a gente se ama, vamos juntos se libertar disso, né? Enfim, né? Mas não se deixar oprimir. Não consegui continuar nada. Calma, respira. É só a última coisa que eu queria. Quer dar uma pausa pra mim? Eu dou um bom dia pra vocês. Só eu que você não consegui. Pedir pra você falar uma última coisa que você sentir de falar, assim. Se você quiser falar. Queria falar pra você não esquecer disso que você percebeu agora. Como que você não quer ser mãe? Mas ser mãe é o sonho de toda mulher. Nossa, eu choquei minha mãe esse dia, tadinha, porque eu falei pra ela, não é. Como assim? Não é o meu. Pode até ser que um dia eu mude de opinião, mas não é meu sonho ser mãe, eu não sonho ter filhos. Porque, por exemplo, se uma pessoa casa, a primeira coisa que se pergunta é assim, e filhos quando vem? A questão tá entre eu mesma, sabe? E a disponibilidade e a coragem também. Eu acho que é uma responsabilidade muito séria, muito séria. Que se eu fosse fazer isso, eu ia ter que ter um comprometimento que o que eu gostaria de fazer seria muito importante, muito transformador também na vida de uma criança. Comecei a pensar nisso, mas eu não tinha nenhum relacionamento fixo. Não tinha ninguém que eu pensasse assim, eu vou ter um filho junto, mas comecei a pensar, falei, eu acho que eu podia adotar, né? E aí comecei a conversar com algumas amigas, e aí algumas amigas falavam assim, procura fulano de tal, não tem problema. Eu falei, gente, como é que eu vou ter, eu é que quero, o outro não quer, né? Como é que eu vou convencer o outro a ser pai, se eu é que quero ser mãe? Não quero ser mãe, mas não agora, quero adotar meu filho, não quero ter filho biológico e, sei lá, eu tô dentro desse turbilhão aí, junto com a mulherada. E eu pari meu filho sozinha praticamente, porque a nossa força é essa, é só querer, é só acreditar, né? E dá pra fazer qualquer coisa. E ser mãe solo é isso, a gente faz tudo. Porque não é que a possibilidade de fazer qualquer coisa, é que você precisa fazer tudo. Isso daí acho que assusta uma sociedade que é, né, heteronormativa, machista, de como que uma mulher vai criar filho sozinho sem ter o homem. Né? Contar história boa ninguém quer, mas vir para contar uma desgraça para grávida é impressionante. Então, você tá se transformando, hormônios loucos, né? Tudo à flor da pele, às vezes o peito que racha, e aí alguém que te acusa, nossa, mas você tem pouco leite, né? Porque quando eu amamentava, eu tinha leite que jorrava. Tudo isso interfere na cabeça da mãe, da nova mãe, de uma forma que as pessoas não têm ideia da bomba que isso se torna. É um misto de sentimento que, ao mesmo tempo que a gente se sente feliz, realizada,
a gente também se sente muito sozinha, porque são 5, 6 meses que a gente fica em casa, às vezes não tem mais eu era muito ativa, trabalhava, saía todo dia, via gente, conversava, e em casa meu marido ia trabalhar, só ficava eu e o neném, então não tinha com quem falar, não tinha com quem conversar, então eu adorava quando as meninas vinham, por isso quando vocês vieram eu falei, não, fica mais, vamos conversar, porque é mais eu e ele. Então eu como mulher, a gente sente falta de sair, de ver a luz, né? Ver a luz do dia. Eu vejo a luz do dia daqui da minha casa. Mas de sair, ver pessoas, conversar com as minhas amigas, coisas que a gente sempre fazia. Então, isso da maternidade também eu falo, todo mundo lembra muito da criança, vem visitar a criança, ai que fofinha, fofinha. E muitas das vezes esquecem das mães. O legal é que hoje em dia também existe essa abertura para mostrar que a maternidade não é esse carrossel cor-de-rosa, cheio de estrelinhas, não é não. É do cacete, entendeu? É difícil pra cacete. 5 crianças, 6 crianças, ela sentada segurando aqui, ela não dormia nas viagens para não roubarem as coisas da estação. Eu lembro da estação, dormindo na estação para mudar de lugar. Era uma vida muito sofrida, era muito difícil para ela. Com 30 anos de idade, ela perdeu a mãe, daí ela assumiu os irmãos. Daí, quando ela casou, ela já levou os irmãos junto. O menorzinho tinha 15 dias quando ela perdeu a mãe. Daí ela falou assim, não, eu sou a mãe deles, vou criar meus irmãos. Criou os irmãos e depois, com 40 anos, ela ficou viúva e criou a gente também. Criou 8 filhos dela, em Minas, e mais os 2 irmãos. Ela teve uma força muito grande de criar 3 filhos sozinha, de construir a casa, de sustentar a casa até hoje, de cuidar da minha tia que é doente, de cuidar da minha avó. Quando chegou no terceiro, eu fui e falei pra ela, eu não vou criar filho pra você mais não. Ela falou assim, por quê? Aí eu tenho meu serviço, eu gosto de fazer meu serviço, eu vou ficar pagiando criança. Aí ela pegou, arrumou a minha cunhada pra criar um menino pra ela, o Kaique. Aí continuou indo. Quando foi um dia, eu falei pra ela, Simone, e ela trabalha nós também. Simone, o tempo que você arruma os outros pra filho pra você, que você não manda sua filha olhar. Aí, não foi isso, ela falou assim, mãe, eu tenho dó de mandar minha filha trabalhar, porque nós fomos muito puxados, né? Quer dizer, que eu puxei eles, né? Falei, nossa, tem dó? Vocês foram puxados, né? Justamente. Do jeito que eu fazia, eu quero assim, se não chegar, não tiver feito, ó, a vara canta, rapaz. A mulher que é agredida pelo marido e aí agride os filhos e aí o mais velho agride o mais novo, então isso acaba se perpetuando porque a violência é reproduzida, né? E depois, quando eu cresci, casei, aí conheci yoga, eu descobri que eu era tudo que eu não queria na minha mãe. Gente, eu me vi na minha mãe, até minha aparência física é muito parecida com ela. Eu falei, mas que isso? O que eu vou fazer com isso? Que aí que eu comecei a trabalhar, a enxergar meus defeitos e tentar mudar. Mas dói muito você se enxergar defeito. Os outros falam assim, eu era mandona, eu era neurótica, eu era um monte de coisa que minha mãe era. Gente, descobri isso. Graças a Deus. Yoga pintou no meu caminho, eu descobri hoje eu sei o que eu sou. Eu mudei muito. Eu cheguei aqui e tudo isso para mim foi maravilhoso, porque eu saí de uma depressão e vim ser o quê? Miss São José dos Campos. Pois é. É a Miss da terceira idade de São José dos Campos. Maravilha. Mas eu faço muitas atividades também, como vocês sabem, né? Que eu tô lá sempre com a Sueli, então eu faço teatro, faço coral, faço inglês, faço a questão entrei também agora, do circuito, né, da ginástica que a gente faz a funcional, que é muito boa também. Eu comecei a viver após os 60 anos. Antes dos 60 anos eu não tinha vida. Eu não tinha vida antes dos 60 anos. Eu cuidei muito, casei com 16 anos, com 17 fui mãe, com 19 fui mãe, com 21 fui mãe. Um marido muito possessivo, ciumento, não podia fazer nada. Eu não podia comprar uma roupa para mim. Ele que escolhia a roupa para mim. Eu não podia andar olhando para frente, porque ele achava que eu estava olhando para alguém. Ele me trancava dentro de casa, ele marcava a porta por lá de fora, para mim não sair. E eu era tão inocente, tão burrinha, que eu seguia a risca, eu não abria a porta. Achava que estava certo. Então, eu era muito ingênua, muito criança. E aí, a partir dos 60 anos, é que eu fui viver realmente
ter o gosto de comprar uma roupa. Hoje até me chamam assim de abusada, com 64 anos, usar um shortinho. Mas eu me sinto assim. Hoje eu me sinto jovem, aquela juventude que eu não tive, entendeu? Eu estou vivendo agora, e eu tenho opinião. Quando eu quero uma coisa, eu não vou pensar, olha, não é pra minha idade, fulano vai falar. Eu não estou fazendo nada de errado, eu faço. Quando eu era menina, moça, jovem, adolescente, ou mesmo já mais madura, velha de cabelo branco e comprido, que cafonice! São umas bruxas! E às vezes elas falam isso achando que vão me ofender, né? Então tem muitos comentários em relação a isso, né? Eu amo, né? Porque eu sou bruxa mesmo. Uma bruxa maravilhosa, poderosa. Branco, porque me cai bem. Cabeluda, porque no palco, assim, eu adoro. Muito ela tá na melhor fase da vida dela. Porque ela tá aposentada. Teoricamente, ela tem dinheiro. Ela tem tempo. Ela se programou para chegar nisso. Por exemplo, minha mãe morreu com 64 anos, nova, mas foi assim, para ela foi na idade certa que ela não ia aceitar. Ela falava assim, eu tenho uma raiva quando eu olho no espelho e me vejo assim. Eu falava assim, mas mãe, a senhora já tem filha, a senhora não quer ser senhora? Ela não aceitava. Se ela tivesse, por exemplo assim, eu tô com 70 anos. Ixi, se ela tiver 70 anos, amanhã acho que... Dia 18 agora eu me orgulho demais, sabe o que vem de dizer? Que eu vou fazer meus 60 anos. Caraca! Quando que nessa época eu imaginava que eu ia chegar aqui? Aonde eu estou hoje. Sendo quem eu sou hoje nessa cidade. Conquistar o que eu conquistei. Olhar para trás e ver tudo isso. É certeza de que valeu a pena. Minha mãe faleceu com criou todos nós e faleceu com 86 anos. A minha sogra faleceu com 92. Daí eu tô com 78, falei, então já tem um pouquinho para mim chegar lá. Daí eu peguei e falei assim, não, vou sim. Aí ninguém segura também essa mulher com 60 anos, com 70 anos. É outra relação com a vida. Então a sabedoria do envelhecimento, quando você encontra com ela, a vida é vida, enquanto há vida. Enquanto a vida sonho, enquanto há sonho há realizações. A gente é capaz de mover. Ser mulher, caraca! Ser mulher é força, é a garra, é o poder de conseguir fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Que a mulher tem esse poder, a mulher consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Cara, acho que a gente ainda nem descobriu, sabe? Porque é tanta coisa imposta do que a gente tem que ser, do que a gente não tem que ser, que a gente fica perdida, né? Tudo que a gente tem é base que os outros querem que a gente seja. Pra mim, é busca. É busca, é tentar me achar no meio de tudo isso, porque eu sei que eu não sou nada disso do que todo mundo fala. É busca. Tentar me encontrar de alguma forma. De olhar para a vida da minha mãe, para a vida da minha avó, puxado, sabe? Da bênção mesmo de ser mulher, dentro de tanta dor a gente ainda consegue, sabe? De alguma forma, mesmo que não seja a forma ideal, mas a gente ainda consegue sobreviver, está lá, sabe? Eu acho isso maravilhoso. É doído demais, assim, é espinhoso, mas é muito bonito também. Não, eu não tô pronta e nem é hora. Não posso com isso agora. Nem sei se aguento esse rojão que ensanguentou as minhas mãos. E a foice me é presente dado, miséria do
patriarcado, na clandestina decisão de interromper a gestação. Me rasgo o véu, ventre inocente, a igreja diz que é pecado, aciona logo o camburão ou me condena ao valão. Se o serviço não for bem pago, a prova do crime é encontrada e só o meu corpo é enquadrado. Ah, ó mãe de anjo, olhai por mim, e mesmo que eu definha aqui, embale o útero com cuidado, órgão há séculos penhorado, de laica posse do meu país. Ai, ó mãe de anjo, olhai por mim, e mesmo que eu definha aqui, embale o útero com cuidado, órgão há séculos penhorado, de laica posse do meu país. Mesmo que eu não morra, fico fardo do Mateus que eu não balanço. É o peso da sociedade me punindo e me julgando, e não se fala sobre o assunto, não se pensa sobre o assunto. Pro Estado eu sou um corpo, vivo ou morto, só um corpo. Me rasgo o véu, ventre inocente, a igreja diz que é pecado, aciona logo o camburão ou me condena ao valão. Se o serviço não for bem pago, a prova do crime é encontrada e só o meu corpo é enquadrado. Ai, ó mãe de anjo, olhai por mim, e mesmo que eu definha aqui, embale o útero com cuidado, órgão há séculos penhorado, de laica posse do meu país. Ai, ó mãe de anjo, olhai por mim, e mesmo que eu definha aqui, embale o útero com cuidado, órgão há séculos penhorado, de laica posse do meu país, de laica posse do meu país, de laica posse do meu país. Salve as nossas guerreiras que morreram pra gente estar aqui, né? Salve elas. E é isso.